nós vamos dar continuidade no evento dessa semana da SMAC, pelo curso de nutrição. Eu gostaria de agradecer imensamente você ter aceito o nosso convite. Mais feliz ainda por você ser ex-aluno da nossa instituição. É um prazer enorme receber você. Eu que agradeço pelo convite. Nós vamos conversar hoje sobre proteína e exercício físico, proteína e hipertrofia. Correto? Perfeito. Sabemos que é um grande dilema quando nós falamos de proteína na prática do exercício físico. Você, como educador físico e como nutricionista, você sabe de algumas polêmicas algumas polêmicas não, né? De várias polêmicas que envolvem quando nós falamos de proteína e exercício físico. Então, essa noite, agora, esse horário, nós vamos justamente conversar um pouco dessas polêmicas, tentar desmistificar aquele grande questionamento relacionado a consumo de uma quantidade muito grande de proteína para que a gente consiga hipertrofiar. Mas eu já estou até adiantando um pouco do que a gente vai conversar. Eu peço que você se apresente inicialmente. Eu só falei muito pouco, de uma forma bem sucinta, sobre você, para que os seus ouvintes, né, os nossos alunos e os nossos futuros alunos possam degustar um pouco do que é ser aluno SMAC e do que é ter sido um aluno SMAC, principalmente o que a gente se preocupa bastante, que é com a qualidade do ensino. Tá bem? Então, fique à vontade, se apresente, que é o tempinho dos nossos alunos irem chegando, dos nossos colegas, para que a gente possa começar essa discussão. Tá certo. Obrigado, professora. De novo, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você, com o pessoal todo aí que vai entrar, com os alunos. Para quem não me conhece, eu sou Pedro, tá? Sou professor de educação física, sou nutricionista recém, né, como a professora falou, sou aluno da primeira turma da instituição, né, me formei com a primeira turma, e já venho aí dentro da educação física há alguns anos aí, né? Tenho especialização em fisiologia, em treinamento esportivo, obesidade e emagrecimento, e concluindo agora em nutrição esportiva. Mas assim, então vamos colocar um pouquinho sobre a hipertrofia de um modo geral, né? Se a gente for pegar hoje, a gente tem uma série de mitos aí, tanto dentro da nutrição quanto dentro da educação física, né? Um dos grandes mitos aí, que o Damas desmistificou isso aí na tese de doutorado dele, em 2017, se eu não me engano, é de que quanto maior a síntese proteica, maior a hipertrofia. Não é bem assim, né? Ele colocou ali na tese dele que quanto maior a síntese proteica, significa que eu tenho uma maior degradação proteica, né? E aí, esse aumento de síntese proteica pode se dar aí por excesso de catabolismo, então o nosso corpo ele tende a equilibrar isso aí dentro do turnover, né, do turnover proteico, para manter equilibrado. A partir do momento que eu faço mais síntese do que eu faço catabolismo, eu tenho um aumento de massa muscular, né? Então, a gente tem aí esses mitos de que a prática de atividade física ela gera as microlesões no músculo e essas microlesões causariam hipertrofia por conta do aumento da síntese proteica. Mas não,
essas microlesões aumentam a síntese proteica exatamente para recuperar o que foi quebrado durante a microlesão. Né? Dentro desse trabalho, ele mostrou que os atletas eles já foram atletas treinados, né, pessoas treinadas, à amostra do Damas, que nas primeiras semanas, com a síntese proteica maior, a hipertrofia foi menor do que nas últimas semanas. É o mesmo grupo de sujeitos. Né? Por quê? Porque nas primeiras semanas eles estavam se adaptando ao treinamento. E aí, com essa adaptação, a gente tinha as microlesões, mas esse aumento de síntese proteica serviu para recuperar essas lesões e não para aumentar o músculo. E no final, já com a diminuição, mesmo com diminuição da síntese proteica, ele observou uma maior hipertrofia. Né? Esse trabalho dele, ele não teve um controle dietético dos atletas, mas já eram pessoas treinadas e eles foram orientados a não mudar os hábitos alimentares deles, a manter os hábitos alimentares. Entendi. Né? Que foi o grande negócio. Sim, pode falar. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque assim, na verdade, era até o que eu ia te pedir, porque a gente fala muito em hipertrofia, proteína, alimentação, mas afinal, o mecanismo em si do processo de hipertrofia, né? Como é que ele acontece? Eu posso ficar em casa, sentada no sofá, assistindo televisão, comendo e achando que eu vou hipertrofiar? Na verdade, a gente sabe que não é assim, mas tu consegue fazer... Ia ser um sonho. Seria um sonho, né? Seria, na verdade, um sonho, mas não existe essa possibilidade, né? A gente precisa realmente da prática do exercício físico, por isso que ela é um aliado muito grande para a alimentação. Então, de uma forma bem simples, uma linguagem simples, como é que tu pode explicar para a gente esse processo, esse mecanismo justamente de hipertrofia? O momento em que eu tenho um aumento da síntese proteica, o momento que eu tenho um bloqueio, por exemplo, dessa síntese proteica. Tá, vamos lá. A maneira mais fácil de explicar, de mostrar a hipertrofia é o seguinte: eu preciso de um estímulo para aumentar o músculo. Sem estímulo, eu não aumento. Esse estímulo, ele tem que vir com uma sobrecarga. Né? Então, assim, eu tenho que ter uma atividade com peso para causar uma hipertrofia significativa. Aí falando de atletas, né? De pessoas, de praticantes de atividade física, esse pessoal. Então, eu tenho que ter um estímulo da atividade física. Essa atividade física, ela tem que ser acompanhada de uma alimentação balanceada. Né? Agora, se a gente fala aí de pessoas que têm alguma doença, ou que está em sarcopenia, alguma outra doença degenerativa que a pessoa perde massa muscular, a alimentação, ela consegue manter a massa muscular e, logicamente, no caso de doença, vai estar acompanhado pelo médico uma reposição hormonal, o uso de esteroides anabólicos, né, com acompanhamento médico. Né? Então, assim, só o fato de você usar principalmente a testosterona, você já vai ter uma hipertrofia, independente de treinar ou não. Né? Tem um artigo bem antigo que mostrou isso. Eles avaliaram. Foram 3 grupos distintos, e além do grupo controle. O grupo controle, né, um grupo que só treinou, o outro grupo que só tomou esteroide, só tomou testosterona, e o outro grupo que tomou testosterona e treinou. Né? E o grupo que treinou e fez dieta junto, e não tomou nada. Então, assim, o grupo que tomou testosterona e treinou, logicamente, a hipertrofia foi lá para cima. Agora, no caso das pessoas doentes, que tem alguma doença, tá? Essa testosterona prescrita pelo médico, pelo endocrinologista, com necessidade. O grupo que só treinou hipertrofiou menos do que o grupo que só tomou testosterona e não treinou. Então, assim, colocando dentro de um contexto saudável, que é o que a gente está buscando aqui, né, tirando aí de consideração, eu não tenho hipertrofia se eu não tiver estímulo do músculo. Perfeito. Eu preciso do estímulo para crescer. Preciso treinar, não adianta ficar em casa
sentado no sofá. Claro que a gente está falando de uma situação, né? No caso, a situação que nós estamos passando hoje, a gente deve ficar em casa, mas a gente tem que procurar meios adequados para conseguir se manter para treinar. Correto? Isso. Perfeito. Hoje a gente consegue treinar com o peso do corpo. Eu posso fazer aí uma gama de exercícios. Eu não tenho só um exercício. Eu não tenho como fazer exercício só dentro de uma academia. E aí, assim, embora as academias estejam voltando já aí dia 6, né? Isso. Eu já li sobre isso. Agora sim, Pedro, é questão de conscientização. No consultório, a gente pega muito, a gente escuta muito esse questionamento, na verdade, essa ideia de que para hipertrofiar eu preciso consumir quantidades muito elevadas de proteína. E no consultório, essa explicação, essa orientação, ao meu ver, é uma das orientações que mais precisa ser passada de uma forma muito mais embasada. Não que as outras explicações não sejam, mas justamente pelaquela ideia de que quando fala em hipertrofia, está vendo aqueles músculos e relaciona-se logo com a proteína. E aí eu queria ouvir de você justamente os últimos artigos que vem falando, que a gente começa há muito tempo atrás de 0,8, 1 grama, 1,2 de manutenção, mas nós sabemos que ciência, ela muda a todo instante. O que nós temos de novidade e qual a melhor orientação em relação a essa questão? Bom, vamos lá. 0,8 grama de proteína, que é aquela dieta normoproteica. O pessoal fala, não, é normoproteica. Hoje, se você pegar 0,8, é o mínimo necessário para o teu corpo se manter com turnover nulo, para você não catabolizar, não perder. Então, menos do que 0,8, só se você tiver alguma patologia. Perfeito. Se a gente tiver patologia, a gente tem que seguir as recomendações das associações. Né? Isso. Agora, 0,8 é o mínimo. Então, assim, adulto, a gente tem aquela... 0,8 é o mínimo para adulto, né? Isso, para adulto. Para criança, a gente teria que calcular de acordo com o peso, com a idade. Né? Mas para adulto e idoso, né? Adulto e idoso, 0,8 é o mínimo necessário para se manter a massa muscular. Aí a gente tem aí aquelas recomendações de 1,6 a 2,2 para indivíduos treinados. Né? Se você já é treinado, você não precisa ter um aporte de proteína tão grande. Até porque tem uma máxima aí que diz dentro da educação física, quanto mais treinado eu sou, menos treinável eu sou também. Então, quanto maior a minha capacidade de treinamento, menor a minha capacidade de melhorar. Né? Então, assim, se você está iniciando num trabalho de força, eu posso usar até mais. Né? Eu costumo usar com alguns pacientes, chegar a 2,8, 2,9. Né? Mas não tem aí um limite. Igual que o pessoal costumava falar, de 20 a 40 gramas é o que o meu corpo absorve por refeição, no máximo. Não funciona bem assim. Isso aí se acreditava quando se achava que síntese proteica era sinônimo de hipertrofia. Né? Aquela coisa, de 20 a 40 a gente está falando para hipertrofia. Mas não é a quantidade de síntese proteica, é a minha capacidade de agregação, é a capacidade que eu tenho de absorver e utilizar essa proteína que eu estou ingerindo. Perfeito. Né? Então, assim, se eu tenho uma capacidade de utilização, se o meu corpo conseguir desenvolver uma capacidade de utilização alta de proteína, ela vai passar disso aí tranquilamente. Né? Agora, para eu conseguir 40 gramas de proteína com comida numa refeição, é muita coisa. Né? Eu vou ter que comer bastante carne aí, falando de comida. Depois a gente chega nos suplementos. Isso. Aí em 2018, o Schoenfeld, ele colocou uma linha nisso aí, que ele colocou um artigo dele que chama How Much Protein Can the Body Use in a Single Meal, de 2018,
dele. Que ele colocou aí, no mínimo, se você quiser hipertrofiar, você tem que ter proteína em 4 refeições, variando aí de 0,4 grama de proteína por quilo de peso na refeição. Até, num caso mais extremo, e sem uso de hormônio, falando aí de pessoas naturais, até 0,55 grama de proteína por quilo na refeição, com um mínimo de 4 refeições. Que se a gente for jogar, vai dar naquele 1,6, 1,8, até 2,2, 2,4, né? Para pessoas treináveis. Agora, se a gente virar um pouquinho, a gente está falando de hipertrofia, mas vamos falar um pouquinho do emagrecimento. Hoje, o que a literatura mostra? 3 gramas. Para manter a massa muscular durante o processo de emagrecimento, até pelo poder de saciedade que a proteína dá. E quer queira ou não, vai e aí eu acho, o metabolismo, né? Quer queira sim, ou não, a gente consome um pouco mais, isso, aquela que entraria a termogênese adaptativa. Isso. Né? A gente gasta um pouco mais e ela mantém o nosso corpo saciado por mais tempo. Agora uma coisa que eu acho bem legal foi eu estava assistindo um documentáriozinho que estava o Stuart Phillips, da uma universidade, acho que Mackenzie, alguma coisa assim, lá da Universidade Canadense. E ele estava desafiando, falou que dava, se eu não me engano, ou 100 ou 500 dólares para quem mostrasse para ele um artigo científico de qualidade, bom, que mostrasse consumo excessivo de proteína e associasse isso com dano renal. Um artigo duplo cego, randomizado. Ele desafiou, deixou aberto isso no mundo. Ou se você pegar qualquer artigo em qualquer língua, ou seja, o cara é um dos maiores pesquisadores de proteína e de suplementação. E ele falou uma coisa dessa, então é difícil. Agora, ele estava falando de pessoas saudáveis. Sim. Ele não estava falando de pessoas que tivessem já alguma doença, algum problema renal. Isso, pessoas saudáveis. Deixa eu te falar uma coisa, Pedro. Nós, como nutricionistas, nós primamos muito pela questão da frequência nas refeições. Não passar muito tempo em jejum, correto? E de uns tempos para cá também surgiu uma teoria, uma estratégia, vamos dizer assim, nutricional, que justamente relatava a periodização do consumo de proteína, né? E isso veio assim na área científica como se fosse algo muito novo. O nome, na verdade, na educação física é muito comum, mas esse nome, periodização, na nutrição não é tão comum. Então, quando se fala periodização de proteína, nossa, algo novo. Mas, na verdade, eu vejo assim, como algo que nós sempre orientamos, fracionar as refeições e em todas as refeições, as pessoas consumirem todos os macronutrientes, tanto macro quanto micro. Então, a partir desse momento que eu faço esse fracionamento, eu já tenho a minha proteína ali. Nesse primeiro artigo que saiu sobre periodização, ele chegou a falar em 0,3 gramas, que se você computar em todas as refeições do dia, nas 24 horas, você chega muito próximo desse valor, dessa recomendação de 1,8, 2,2, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, a proteína ela é importante, como você falou, toda essa questão de recomendação, mas as pessoas elas precisam ter essa consciência do fracionamento das refeições, respeitar os horários de se alimentar e não passar muito tempo em jejum, correto? Qual é o teu posicionamento em relação a essa questão? Assim, isso é uma coisa que a gente sempre aprendeu, né? Mas os estudos mais novos aí, se a gente pegar de 2018 para cá, eles têm mostrado que o mais importante não é nem tanto o horário que eu como a proteína. O importante é eu conseguir o meu aporte proteico durante o dia. Durante o dia, sim, perfeito. Isso, exatamente. Eu consegui o aporte proteico durante o dia. Então, assim,
Eu acabei de treinar e a gente tem, até brinco com alguns pacientes, falo, não, tu não precisa ser o maluco da shakeira quando você termina de treinar. O pessoal acaba de treinar, já pega a shakeira, antes de tomar banho, já vai chacoalhar a shakeira com a proteína para tomar a proteína, porque senão ele perde a janela anabólica. Isso. Não, isso aí não existe. Essa janela aí, dependendo da pessoa, pode ficar por até 36 horas. A gente fica com a síntese proteica elevada. Então eu falo, o melhor pós-treino que a gente tem é um banho. Né? Tomar aquele banho, é o melhor pós-treino que tem. Depois que você tomou o banho, descansou, você faz ou a tua refeição ou toma o teu suplemento. Né? Isso. Aí vai Isso é no depender pós, muito né? do... Isso, no Isso no pós. pós. Tem No pós-treino. Tem a Jennifer, ela tá perguntando assim, Pedro, tem pessoas que quando vão malhar, elas ficam de jejum, né? Isso seria então no pré-treino. E aí? Sim. Na verdade, isso No também caso... se tem feito muito, né? Mesmo quando se É. pensa em hipertrofia, correto? Sim, isso é uma coisa que surgiu da vivência prática dos bodybuilders. Que quando eles estão no processo de finalização, para terminar, para desidratar mais, para perder aqueles últimos gramas de peso, de gordura, eles fazem o aeróbico em jejum. E aí se trouxe isso para dentro da musculação. Se você tiver em jejum na hora de praticar a tua atividade física, a tua refeição pré-treino é a tua refeição anterior. Então, assim, se a gente tiver com as nossas reservas energéticas cheias, não vai ter problema. Né? Não vai ter problema nenhum. No meu caso, por exemplo, quando as academias estavam abertas, que eu gosto de treinar de manhã cedo, e eu não consigo tomar café da manhã. Né? Eu treinava o quê? 7h30, 8 horas, 8h30. Então, assim, eu não conseguia tomar café da manhã. Então, a minha refeição pré-treino era o meu jantar. Se a minha reserva energética estiver cheia, não vou perder massa muscular, não vou catabolizar isso aí. Embora a via metabólica me mostre que eu vou, as análises clínicas não confirmaram essa hipótese. Né? Eu também não vou queimar mais gordura por causa disso. Isso aí é muito cultural vindo dos fisiculturistas, dos bodybuilders. Eu não aumento a oxidação de gordura fazendo atividade física em jejum e também não vou catabolizar se eu tiver com a minha reserva energética já cheia. Né? Isso no pré-treino. Isso. Então eu não vou ter esse problema aí. Eu sempre digo assim, Pedro, quando a gente tenta fazer uma comparação dos nossos atletas, dos nossos desportistas com os nossos fisiculturistas, eu digo que essa comparação, na verdade, ela não deve existir. Porque tudo que a gente trabalha, que a gente fala em relação aos nossos atletas, nossos desportistas, é um mundo um pouco diferente quando se fala de fisiculturista, né? Então, a gente precisa deixar bem clara essa questão. E aí, assim, uma coisa que eu gosto de falar é que fisiculturista é um alien. Ele é um bicho de outro mundo. Porque assim, tudo não que dá a para ciência comparar fala fisiculturista. é bem diferente, verdade. Não dá para E comparar um fisiculturista com uma pessoa normal. É verdade. Agora sim, Pedro, nós como nutricionistas, os alunos que estão nos assistindo como futuros nutricionistas, eu sempre bato muito nessa tecla em sala de aula, né? Que a gente tem que priorizar a alimentação. Ela é nossa principal ferramenta. A alimentação sempre em primeiro plano. Mas existem situações e situações. Né? Eu sei que o atleta, a gente não vai conseguir, muitas vezes, suprir a necessidade dele. Como você falou, são quilos e quilos de carne, dependendo da necessidade energética desse atleta. E aí, em primeiro lugar, a gente não conseguiu suprir só com a alimentação, então vem justamente a suplementação. E aí eu queria que você justamente falasse um pouquinho dessa questão. Mas antes eu queria dar um recadinho, que é justamente em relação ao formulário de frequência. Tá? O formulário de frequência, ele vai ficar disponível
por 30 minutos após o término da nossa live, justamente por conta do certificado. Tá bem? Então, Pedro, fala um pouquinho para mim dessa questão da suplementação, mas sempre sabendo que o nosso primeiro foco vai ser tentar suprir justamente com a alimentação, tá? Perfeito. Eu tenho a mesma visão. Suplemento é uma coisa que é feita para atleta. A gente, praticante de atividade física, toma de enxerido, né? Por que o suplemento se popularizou? Porque ele é prático. Então, assim, às vezes a gente toma pela praticidade, né? A nossa vida corrida de hoje, às vezes não é possível estar levando uma marmita ou fazendo uma refeição completa fora de casa. Então, nesses casos, a gente usa o suplemento. Mas sempre a prioridade é no alimento. Porque o suplemento, geralmente, ele vem a proteína mais pura. Eu não tenho tanta vitamina, eu não tenho tantos minerais. Eu tenho um pouco de carboidrato e a proteína. Então, numa refeição completa, eu consigo todos os micronutrientes. E se a gente pegar aí as vitaminas e os minerais, eles vão ser utilizados dentro do processo metabólico como um todo para catabolizar as reações, né, para melhorar essas reações aí, para a gente poder ter hipertrofia. Então, não adianta eu querer ter hipertrofia se a minha alimentação não serve para nada. Eu sempre falo, não adianta você querer entrar com uma suplementação mais elevada, você querer utilizar métodos avançados de treinamento, se você não faz o básico, que é comer bem, treinar, conhecer os exercícios iniciais, os básicos, e você não consegue fazer eles de forma correta. Então, antes de eu querer suplementar, eu tenho que aprender a fazer dieta. Eu tenho que aprender a comer. A dieta a gente tem que deixar entender, porque às vezes a gente ouve a palavra dieta, a gente já pensa naquela restrição calórica, já pensa naquelas dietas da moda, aquelas coisas todas. Então, assim, a gente tem que tirar isso da cabeça do nosso paciente, do nosso aluno. Dieta é a forma que você vai se alimentar. O teu cardápio mensal é uma dieta. Então, a gente tem que trazer nisso aí, buscar ter aí um equilíbrio, né? E aí, dentro desse equilíbrio, a gente ajusta e, de acordo com a rotina do nosso paciente, a gente vai aí prescrever ou não uma suplementação. Se a gente pegar os rótulos dos suplementos alimentares, está escrito suplemento alimentar para uso de atletas. Atleta é quem vive do esporte. Quem não vive do esporte é praticante de atividade física, que somos nós. Então, suplemento é para atleta. Se nós não somos atletas, a gente usa de enxerido. Né? Tem até um monte de gente que reclama comigo, porque fala, não vou tomar um suplemento. Eu falo, para quê? Você pode comer. É muito mais gostoso eu comer um arroz, feijão, um frango, do que eu tomar um shake que é líquido, do que eu tomar um líquido que parece um sorvete derretido. Verdade. E dependendo do shake também, da proteína, ele vai ser só água, né? Vai ter gosto de água quase só. Então é muito mais Pedro, gostoso eu comer o prato. Com certeza. E assim, eu sempre digo, né, que comer é um dos prazeres da vida. Então a gente tem tanta comida gostosa, saudável, que a gente consegue justamente com essas alimentações, com esses alimentos, com essas refeições, suprir a nossa necessidade. Quando você pega justamente a portaria que fala sobre os suplementos, fala de suplementos para atletas, onde a necessidade Sim. energética é muito mais elevada. Agora, claro que existem algumas exceções, né? Não é o caso do meu desportista que está com preguiça de preparar uma refeição, que ele vai lá e vai puxar um pozinho, misturar na água e vai tomar, não é verdade? Então, até para quem quer hipertrofiar, dá trabalho, requer disciplina. Aí, agora, eu queria te fazer mais uma pergunta antes da gente continuar.
É assim, eu sei que na literatura eles sempre falam, existe um tripé quando nós falamos em hipertrofia. Treinar, se alimentar e dormir, correto? É isso, Perfeito. né? O Isso sono, aí, né? eu Então, tenho para mim uma frase que o Tácito, ele sempre coloca, o Tácito, pesquisador e um pós-doc lá de Curitiba, se eu não me engano, é de Santa Catarina ali, se eu não me engano, ele sempre fala, treine como um animal, não, treine como um monstro, coma como um animal e durma como um anjo. Sem isso, não tem hipertrofia. ou seja, respeitar mesmo, inclusive, o seu limite, né? Treinou, eu preciso desse descanso. Muitas vezes acaba caindo sobre a alimentação uma responsabilidade de um resultado negativo que, na verdade, é em decorrência de uma noite mal dormida, de várias noites mal dormidas. Mal dormidas. Certo? Exatamente. Assim, Né? hoje nós estamos passando por uma situação muito ímpar na nossa vida, mas em outros tempos, agora, junho, desde maio, junho, as academias estariam lotadas e as pessoas queriam justamente ou emagrecer de uma forma muito rápida ou então crescer de uma forma muito rápida. Justamente para as férias de julho, De aí julho. vem praia, balada, alimentação inadequada. Eu não estou dizendo que nada disso é bom, mas a gente precisa de tudo isso de uma forma bem dosada, correto? Bem equilibrada. É exatamente isso. Não adianta, gente, se eu quero. Vamos colocar assim, bem no popular. Se você quer ter um shape bacana, não vai ser pro verão. Talvez pro verão de 2023, de 2024. Porque não adianta você colocar um corpo bonito, esculpir um corpo bonito, se ele não for ser saudável e se você não puder satisfazer as tuas vontades fora um pouquinho. Por exemplo, a gente trabalha 1 ano, 2 anos para ficar naquela forma física bacana, para eu poder, numas férias, comer uma pizza, tomar um suco com açúcar, né? Porque assim, o açúcar também não é aquele monstro que as pessoas acham, né? Então, assim, eu tenho que ter uma estrutura física construída e constante. Porque aí eu posso, por exemplo, parar de treinar 10 dias numa viagem. Vou viajar, eu não quero treinar no hotel. Eu quero passear. Então, eu quero passear, eu quero experimentar as comidas do lugar. Então, assim, eu tenho que construir isso aí com constância. A gente tem aí os períodos que as academias são mais cheias, que é final de maio, junho para julho, e final de novembro e dezembro para janeiro. Né? São os períodos que as academias mais enchem e que os consultórios mais enchem também, das pessoas querendo milagre. Né? Das pessoas querendo aí milagre para isso. Inclusive, essa semana a gente está falando de massa muscular, de hipertrofia, saiu um estudo do Jinxia, acho que é assim que fala, não sei o nome dele, mas tem no máximo, deve ter uma semana que saiu esse estudo. É um estudo ainda em modelo animal, mas que deixa para a gente aí uma possibilidade. Tem que ser feito em humanos para ver se isso se verifica mesmo. Que ele mostra que quanto maior a tua massa muscular, melhor são as tuas respostas imunes, do teu sistema imunológico. Porque o nosso sistema imunológico, o nosso músculo, ele sofre uma perfusão aí dos linfócitos T, né, que são das nossas células de defesa. Aí, assim, não vou entrar muito no CD8 para não ser muito enfadonho, mas os linfócitos T, eles permeiam no músculo. E eles fizeram esse estudo em ratos. Eles pegaram ratos comuns e injetaram o rato com vírus, contaminaram o rato com vírus. E pegaram um outro grupo de ratos modificados para ter mais massa muscular.
Então, assim, e a perfusão, a resposta desses linfócitos foi maior e mais rápida nos ratos com maior massa muscular. Né? Porque, assim, ele consegue reabastecer, o linfócito que está no teu músculo, ele consegue reabastecer o nosso pool de linfócitos que vai cansando e vai estressando, até ele poder ser reconstruído. Então, assim, massa muscular e hipertrofia não é só estética, é saúde. Pois é, perfeito. Então, trazendo essa informação para a realidade que nós estamos vivendo. Então, a prática do exercício físico a longo prazo, hoje, trouxe uma proteção para o que nós estamos vivendo, eu posso dizer assim? Em teoria, a gente não dá ainda para se afirmar, mas a prática de atividade física e uma alimentação balanceada são dois pés fundamentais para um melhor funcionamento do nosso corpo. E aí, com esse melhor funcionamento, a gente consegue aí manter o nosso sistema imunológico mais forte. Né? Não vou entrar aqui muito no mérito, mas eu não preciso de glutamina para fazer meu sistema imunológico funcionar. Aí depois a gente pode marcar uma outra para falar da glutamina. Perfeito. Antes da gente falar um pouquinho da suplementação proteica de forma específica, a Andrea perguntou sobre o carboidrato para desportistas, é pré e pós-treino. A gente tem falado muito de proteína, né, Pedro? Mas, sim, assim, ela não pode andar sozinha. Assim como a nutrição não anda sozinha, ela precisa das outras áreas da saúde também. Os nutrientes também não, né? Pode explicar um pouquinho para a Andrea, para a gente? Tá, vamos lá. O carboidrato, essencialíssimo. No pré-treino, ele é importante por quê? Porque ele é a nossa maior fonte de energia. Carboidrato é açúcar. Tira a glicose ali, entra toda aquela crítica. No pré-treino, ele vai ajudar na síntese de ATP e na síntese de glicogênio muscular. Então, ele vai encher o nosso músculo de energia. Tá? Proteína pode fazer isso? Pode, mas não seria tão interessante, porque é um nutriente com custo mais alto, para fazer a mesma coisa que um carboidrato faria. E no pós-treino, aí a gente tem um segredo. Pessoal aí que, lógico, vamos colocar aí pessoa saudável. Não estou colocando intolerante à lactose, nem intolerante a glúten. Uma pessoa saudável que está tomando um whey protein depois do treino, ou está fazendo uma suplementação de leucina, que é um aminoácido essencial, um dos PCAs, né? Eles aceleram aí a expressão da mTOR. A mTOR, que é uma enzima, ela vai se acelerar. Só que eu tenho uma otimização desse processo se eu tiver carboidrato junto. Então, na hora que a gente fosse falar dos suplementos de proteína, eu ia falar da diferença dos whey proteins, né? Mas como veio a pergunta da Andrea, vamos falar. O melhor whey protein é aquele que cabe no seu bolso. Não precisa ser o isolado, ser o hidrolisado. Pode ser o concentrado 80% ali de R$ 75,00 o quilo na loja. Que ele tem o carboidrato e ele tem a proteína. Logicamente, tem no site da Proteste uma pesquisa, uns estudos que eles fizeram com whey, com algumas marcas de whey, para saber se eles entregam a quantidade de proteína que tem no rótulo. Então, sempre que for atrás de proteína, dá uma olhadinha no site da Proteste antes. Verdade. Mas o carboidrato antes e depois é de extrema importância também. Não tem como não deixar de comer o seu pão, o seu arroz, a sua batata, o seu macarrão. O que a gente tem que ter cuidado é com a qualidade desse macarrão, com a qualidade e o horário. Correto? A quantidade e o horário, exatamente. E o horário. Aquela coisa, gente, embora o pão, um pãozinho francês, o nosso pão careca,
Se eu comer ele 10 horas da manhã, ele vai ter 150 calorias. Se eu comer ele 10 horas da noite, são as mesmas 150 calorias. Eu vejo aí, por aí no Instagram, muita gente falar que pão é carboidrato simples. O pão careca é carboidrato simples. Não é. Pão é amido. Amido é carboidrato complexo. Farinha de trigo é amido. É carboidrato complexo. Embora tenha um índice glicêmico alto, é carboidrato complexo. Né? Carboidrato simples, a gente tem aí a frutose, a sacarose e a maltose. Só esses três. Acho que, se eu não me engano, é a maltose. Se não for esses três, é carboidrato complexo. Né? Então, assim, pode comer. Logicamente, a gente vai priorizar no horário, dependendo do horário, a gente prioriza ou não carboidrato com índice glicêmico mais baixo, até porque ele tem um poder de saciedade maior, tudo isso. Então, assim, eu tenho amigos que usam que comem no pós-treino pão com leite condensado e estão em processo de emagrecimento. Pós-treino, é? Então, no pós-treino, que ele está precisando repor reserva de glicogênio, e ele pega 2 carboidratos de índice glicêmico altíssimo para repor rapidamente essa reserva. Né? Então ele come pão com leite condensado. Lógico, mal vai fazer? Não, mas isso aí é uma estratégia que ele utiliza. Cada pessoa utiliza uma estratégia. E ele não come também a lata inteira de leite condensado. Viu, André? A Andréa já colocou ali, bom saber. Né? E a Cris colocou pão careca, amo. Quem não gosta de um pão careca? 5 horas da tarde, sai quentinho, com aquela manteiga. Sai quentinho na padaria, coloca uma manteiguinha, um queijo, um presunto. Se você colocar junto aí um ovo, um alface, um tomate, você diminuiu o índice glicêmico dele. E diminuiu a carga glicêmica da refeição. Eu digo assim, que esse é o diferencial, porque você pode ir na internet e você pode buscar essa informação. Tem várias tabelas de índice glicêmico. Mas o diferencial do profissional nutricionista é justamente esse. Essas estratégias que nós utilizamos para tornar aquele alimento que aquela pessoa tanto gosta muito mais saudável para ela. Correto? Esse é o nosso diferencial do profissional nutricionista. Agora sim, Pedro, você falou muito do whey. Nós sabemos que o whey é um suplemento, é um dos mais famosos e também muito bem respeitado quando nós falamos de suplemento proteico. Mas também nós temos outros suplementos, correto? Proteicos. Sim. Fala um pouquinho mais deles pra gente. Tá. Creatina, vamos lá. Glutamina, BCAA. Temos tempo Vamos ainda. lá. Uma coisa a gente tem que deixar bem fácil. Whey, nem toda suplemento proteico é whey protein. Whey protein é só o suplemento que é a base da proteína do soro do leite. Porque a gente tem aí hoje já no mercado beef protein, que é a proteína da carne vermelha, tem proteína de soja, proteína de ervilha, proteína de arroz, tem os aminoácidos isolados. A gente tem aí, assim, falando em hipertrofia, o único suplemento que eu considero indispensável, creatina. Porque para eu conseguir 5 gramas de creatina, eu tenho que comer 1 quilo de carne vermelha, pelo menos. Para eu conseguir as 5 gramas de creatina. Então, assim, hoje é difícil a gente conseguir comer 1 quilo de carne durante um dia. É muita carne. Então, assim, para mim, a creatina ela é insuperável dentro do processo. Ah, Pedro, eu tenho problema do rim. Não tem problema, creatina não faz mal para o teu rim. Pode tomar. Vai aumentar a creatinina no teu exame? Vai, porque você está consumindo mais. Se você não usar, você vai eliminar. Então, se você está eliminando demais, diminui a dose porque está jogando dinheiro fora. Aí a gente tem o whey protein, a gente tem o isolado, que é só apenas o whey protein, de 90% a 95% da composição dele é de proteína, né? A quantidade de carboidrato dele é irrisória. A gente tem o hidrolisado, que é uma proteína já pré-digerida,
né, que assim, joga o preço da tua proteína para casa dos R$300, 250, R$300, que ele, o grande chamariz dele é ser absorvido de maneira mais rápida. E a gente tem o concentrado, que é aquele mais baratinho que o vendedor da loja nunca tenta te vender ele, porque ele é mais barato. E ele tem aí até de 25% a 80% da sua composição de proteína, e o restante é carboidrato, lipídio. Então, assim, pode comprar. Se você não tem nenhuma patologia, pode comprar o concentrado mesmo. E escolhe pelo sabor, o que é mais gostoso. Porque a gente tem proteínas que têm o gosto maravilhoso e tem umas que têm o gosto horrível. Né? Deixa eu fazer uma observação aqui para você responder a pergunta do Vitor. Então, a creatina é válida? A creatina, durante muitos anos, ela foi muito perseguida, né, Pedro? Justamente Sim. por falarem que ela causava problemas renais, problemas hepáticos, e tudo isso foi provado que, na verdade, não estava relacionado com a creatina. E hoje, na verdade, nós temos a creatina como um dos melhores suplementos, né? Nós temos Sim. até um congresso internacional que só sobre creatina. Só sobre creatina. Só sobre creatina. Então, a creatina... Você sabe de onde veio a história da creatina, dela fazer mal para o rim? Foi um artigo observacional com um atleta de rugby na Austrália, que o cara tomava milhões de coisas, chegou no hospital com um problema renal e o médico falou que era por causa da creatina dele. Por isso ela foi proibida pela Anvisa no Brasil. Um atleta de rugby que tomava muita coisa. Verdade. Tem uma outra pergunta aqui, Pedro. Qual a diferença do hidrolisado, do isolado e do concentrado? Ah, você já respondeu, né? Tem essa basicamente o preço. Que faz uma diferença muito grande, na verdade, no preço. No preço, né? Pro nosso corpo não faz diferença. Não faz diferença. Matheus, para perda de gordura, o prevalente seria proteína? Olha a minha cara. Depende. Isso aqui é uma cara. Depende, Matheus. É o seguinte, a proteína, geralmente, para o pessoal que quer perder peso, a gente aumenta um pouquinho a quantidade de proteína na dieta por causa do efeito sacietógeno dele. Ela vai te manter saciado por mais tempo. Mas Pedro, perda de gordura é gastar mais do que consome. É déficit calórico. Deixa eu te dar um exemplo prático, tá? Uma colega ligou... Josi, não estou conseguindo segurar meu lanche da tarde. Muito tempo em casa, eu estou beliscando direto. Compra aquele iogurte que tem agora várias marcas no supermercado que vem com teor um pouco mais de proteína. Eu tenho um hábito. Antes de eu indicar para alguém, eu experimento em mim. E aí eu já tinha, na verdade, experimentado. E eu senti essa saciedade por um tempo maior. E aí eu orientei para ela, olha, compra, toma, para ver se segura. E realmente segurou. Por quê? Por conta do teor um pouco a mais de proteína. Porque se você for ver no iogurte normal, você tem até um teor maior de carboidrato do que de proteína, né? E nesses que vêm com essa adição dessa quantidade de proteína, você consegue ter um poder de saciedade realmente melhor, bem melhor. Sim, exatamente. Pode falar, Pedro. É exatamente isso. O único negócio, a única coisa da proteína é exatamente manter a nossa saciedade e fazer e ajudar aí a gente a se manter no déficit calórico. Então, esse é o grande segredo. Mas eu não vou fazer uma dieta com 60% de proteína. Eu vou aí, o que eu costumo trabalhar tem que ter, e lipídio também. A gente precisa de gordura também. Precisa desse equilíbrio, né? Não tem jeito. Sim, a gente precisa, não tem jeito. No consultório já chegaram várias pessoas falando assim, Josi, eu estou fazendo uma dieta com 0 de gordura, mas não estou conseguindo emagrecer. É humanamente impossível, isso já foi mais do que provado.
Não tem como. Consumir proteína de origem animal pode ser de melhor qualidade. A gente vai sempre estar trazendo por gordura. Concorda, Pedro? Sua opinião? Sim, perfeito. Concordo exatamente. Não tem como eu dissociar a gordura da proteína animal. Né? Geralmente gordura saturada. E assim, nas preparações de maneira geral, a gente tem gordura. A gente usa um azeite para untar a frigideira, pelo menos, um óleo de soja. Sempre tem. Não tem muito para onde correr. Verdade. Agora sim, você falou já do whey, falou da creatina, falou alguma coisa da glutamina. E o BCAA? As novidades do BCAA. O pessoal me ama, principalmente o pessoal de loja de suplemento me ama quando eu falo de BCAA. Sabe qual que é a melhor forma de usar o BCAA? São alguns passos. Se você tem o teu BCAA em casa, o primeiro passo é pega o teu vidro de BCAA. O segundo passo é caminha até a tua cozinha. O terceiro passo é joga ele na lixeira. E o quarto passo é aprende a gastar dinheiro numa consulta com nutricionista do que gastar com suplemento inútil. Né? Verdade. É um dos suplementos mais inúteis que a gente tem no mercado. Né? O pessoal fala, o BCAA vai ajudar na hipertrofia. 20 aminoácidos a gente precisa para hipertrofia. Os 8 ou 9 essenciais, dependendo da literatura, são 9, mas são os aminoácidos essenciais mais os outros aminoácidos que o nosso corpo produz. BCAA são 3 aminoácidos essenciais: leucina, isoleucina e valina. A leucina é importante, a gente tem que tentar balancear aí de 2 a 3 gramas na minha alimentação, na minha refeição. Isso aí, qualquer suplemento de proteína tem. Se eu pegar carnes de uma maneira geral, em 100 gramas de carne geral, eu tenho 3 gramas de BCAA. E um ovo, eu tenho 1,3 gramas de BCAA. Se eu pegar o peito de frango, 100 gramas de peito de frango, eu tenho 3,2 gramas de BCAA. E o amendoim torrado, em 25 gramas do amendoim torrado, sem sal, por favor, tá? Eu tenho 3,1 gramas de BCAA. Então é muito mais barato eu pagar R$10 em 1 quilo de peito de frango do que eu pagar R$50 em 60 cápsulas de BCAA. E muito mais gostoso. Ou seja, se eu tiver uma porção... E muito mais gostoso. Saborear, assim, o pessoal morre de raiva de mim por causa disso. Não precisa usar BCAA. BCAA, qualquer whey protein tem mais de 5 gramas de BCAA na composição. Perfeito, qualquer um, não tem muito para onde correr. Perfeito. E assim, nós temos 6 minutinhos. A gente precisa deixar bem claro o papel, a importância do profissional nutricionista. Ele é o profissional habilitado à prescrição dietética. Mesmo o especialista Sim. em nutrição esportiva, ele não prescreve treino. Eu gosto muito de deixar isso bem claro. Perfeito. Cada um no seu quadrado. Então, o profissional nutricionista é o profissional habilitado à prescrição dietética e a prescrição de suplemento. Não tem como. Né? Justamente, olha essa observação que você fez em relação ao BCAA. Quantas pessoas tem que fazem o uso? Tem vários artigos que vêm sendo publicados e eles mostram uma média do gasto com consumo de suplementos. Então, uma média de R$800, R$900 por mês de suplemento. Mas e aí, para pagar uma consulta do profissional nutricionista, ele acaba reclamando um pouco. Então, realmente, é valorização da nossa categoria, da nossa profissão. E para isso, a gente precisa cada vez mais se qualificar. Concorda, Pedro? Perfeito. Gente, uma coisa que tem que ficar bem claro. A faculdade dá para a gente 10% do que a gente precisa na vida prática. Assim, ela dá, mas a gente tem que correr atrás dos outros 90%. Então, a gente vê por aí muito nutrólogo prescrevendo dieta, tudo,
E a maioria dos suplementos só faz bem para uma pessoa, o dono da loja. A maioria deles. O resto a gente resolve com a alimentação. Eu sou muito incisiva nessa questão de prescrição de suplemento. Não existe uma... Como é que eu posso usar a palavra? Obrigatoriedade de você chegar com um receituário na loja para comprar o suplemento. Mas nós conseguimos fazer o diferencial na hora de uma prescrição responsável no uso de suplementos. E aí o próprio consumidor ele começa a observar, né? Então, é justamente a valorização da nossa profissão. A gente tem 4 minutinhos, está tão bom o papo, mas assim, de uma forma geral, resumindo, uma conclusão, né, do que nós trabalhamos, a gente consegue ver a importância do profissional. E, como você falou, a instituição, ela dá a base. A gente precisa correr atrás dos nossos professores, os alunos precisam correr atrás de mais informação, não esperar só pela instituição, mas ela vai dar toda a base, todo o suporte que o aluno precisar. E assim, o resultado é justamente esse, profissional de alto nível como o seu. E eu só gostaria de agradecer imensamente a sua participação, dizer que eu estou lisonjeada de estar justamente numa live com um ex-aluno da SMAC e com o nível dos nossos ex-alunos. Então, eu só tenho que realmente te agradecer. Tu tem 3 minutinhos. Não, quem tem a agradecer sou eu, Josi. Assim, eu estou vendo aqui nos comentários o pessoal agradecendo, falando que é a melhor professora de nutrição esportiva. Concordo com eles, né? Fui teu aluno, aprendi muito contigo, né? E a gente vai trazendo dentro da vivência, né? Mas uma coisa que você falou, não é porque eu sou nutricionista esportivo que eu tenho que prescrever suplementos, né? Então, assim, a gente leva a vida, vai levando, vai aprendendo, vai prescrevendo na medida do possível, se atualizando, né? Sempre se atualizando e aprendendo. Eu quero deixar só um convite para o pessoal que está assistindo. Depois, se vocês quiserem, no meu perfil do Instagram, tem o link para o meu canal no YouTube. É um canal novo, mas toda sexta-feira eu estou postando alguns vídeos, né? Toda sexta-feira tem um vídeo novo aí, se o pessoal quiser se inscrever lá para estar acompanhando, pode estar. Inclusive, amanhã, o vídeo de amanhã é exatamente sobre o assunto que a gente falou hoje, sobre hipertrofia, né? O vídeo que vai estar amanhã lá. Então, mais uma vez, Josi, obrigado aí pelo convite. Foi uma honra estar com vocês. Espero ter contribuído com o pessoal. E se precisarem de alguma coisa, podem chamar pelo direct, que o que eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar.